É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Daqui a pouco vai chegar o Tanaka, vai chegar até o Eduardo. Ah, tá doente, mas vai participar. Porque a indignação é muito grande. Quem não tava, ficou. Sim. O cara, o diretor de futebol, ele tem que pensar desse jeito que você tá falando aí, mas ele tem que pensar o seguinte: quanto mais polêmico, quanto mais coisa ruim sair, é pior pro Galo e pior pra ele também. Então, às vezes, ele tem que poupar algum cara, igual, por exemplo, o Lodge semana passada. Tem que tirar o cara dali mesmo, porque senão ia só piorar. Então tem hora que tem que passar. O papel dele é poupar das notícias ruins, né? Não, mas hoje não é dia de poupar ninguém, né? 4-0 na Arena MRV com o time completo. Nós perdemos pro Flamengo uma vez de 4 aqui, foi alguma coisa assim, mas a gente tinha 9 desfalques. Contra o Palmeiras a gente tinha 12. Hoje não, hoje tava todo mundo aí, irmão. Hoje tava todo mundo aí, o Flamengo fez o que quis. Hoje não pode passar não, cara. Hoje tem que ir pra dentro. Hoje tem que deixar os caras passarem aqui, ó. No olho do furacão, não quer falar, beleza, mas tem que passar. Porque senão, Eduardo, sabe o que é o correto fazer se for pensar desse jeito? Passa todo mundo por trás. E aqui, tá o Ivan Romano. Não, eu não tô falando que tá certo, não, Rep. Eu tô falando que o cara, a função dele é diferente da sua. Então ele tem que fazer um trabalho e você tem que fazer outro. Hoje é pôr o povo aqui pra passar, que a função dele hoje é essa. O Atlético não pode. O Atlético não tá se brincando. O que aconteceu aqui não é brincadeira, não. Eu nunca escutei vaia no Atlético, sério mesmo. Juro por Deus. Eu nunca presenciei vaia no Atlético desde os minutos 12. Nunca tinha acontecido isso, primeira vez. Eu vi um time baiano. Não, o Atlético tá numa situação que tem 15 anos de Web Rádio Galo, eu nunca vi passando, não. E 40 anos que eu tô assim, que eu vou no estádio e nunca vi isso acontecer. Ou se a diretoria chegou e falou, ó, tô negociando com o Fluminense e vai não entra em campo, não. Porque faz muita diferença essa história. Faz, mas eu porque acho o Hulk, que você falou. O empresário do Hulk ia achar, né? O empresário do Hulk ligou, porque o cara veio, velho. Senão a decisão foi tomada no vestiário. Demorou muito pra sair. Sim. Então, eu acredito, não estou dizendo que a gente vai conversando com os colegas aqui, nós vamos descobrir essas coisas, a gente descobre, irmão, conversando aqui com a turma, do lado. Ô Doá, pode abaixar um pouquinho seu microfone. Acredito eu que a situação é a que você falou primeiro, que chegou aqui na hora e falou, olha, acabou de chegar essa proposta pra mim, eu quero ir, se vocês me colocarem aqui, eu vou ficar até o final do ano. Eu não vou sair para outro time, não, que não tem nenhuma proposta. Eu quero ir pro Fluminense. Aí os caras, então... Cara, eu não acho que hoje aí no vestiário rola uma conversa desse nível aí, não. Porque é muito um lugar muito pouco propício para isso. É tipo assim, tô com a proposta, tal, eu quero avaliar ela. Aí a diretoria dispensa. Porque eu acho que é de interesse da diretoria que ele vai embora. Então, assim, se a diretoria não tivesse interesse, fala, não, Hulk, você vai jogar e pronto. Mas eu acho que a diretoria também está interessada que ele vá embora, que saia dessa folha de pagamento. Se ele arrumou, é a hora que o Atlético vai falar assim, ó, eu tenho que ser de imediato para ele economizar 2 meses de salário. O Atlético pode falar assim, o que eu te devo, você pede de luvas pro Fluminense. Então, se o Hulk pediu, o Atlético vai jogar isso a seu favor. Vai começar puxar o dinheiro pro lado dele, né? Ou você abaixa, aí o Rep aumenta, porque o seu tá muito alto e o do Rep baixa, aí fica muito estranho. Taneco, o meu tá alto. O seu tá no 2, Doá? No 2. Então põe no 1, pode pôr no 1. Tá estourado aqui. Aqui tá estourado. E aí, agora o seu ficou baixo de novo, Rep. Pode ser que eu mexi aqui agora. Você mexeu aí, ó. O seu ficou baixo. Não, pode ter sido. Não, já voltei. Aí, porque eu tava mexendo aqui. Isso, porque agora sim. Ô, Tanaka. E aí, Tanaka? Ontem teve reunião, hein, Tanaka? Ontem teve reunião, as coisas iriam mudar e mudaram, né? O time tava ruim, agora, como diria o meme, né? Parece que piorou. Muito frágil o sistema defensivo. Muito frágil. E eu não sei se já pode cobrar do Barba, se essa conta já pode cair pra ele, mas muito fácil fazer gols no Atlético hoje. É culpa do sistema, é culpa coletiva, é individual, já pode cobrar ou não do Barba, já tem tempo suficiente para ter tido uma estrutura defensiva pelo menos um pouco mais sólida? Não, Thiago, pontualmente é claro que você pode cobrar do treinador de qualquer equipe, do que chegou, do que tá mais tempo. A gente tá falando de futebol. E o treinador é quem treina, quem monta a equipe, quem desenha taticamente os times e hoje eu fiz a crítica ao Barba, a crítica construtiva, tranquila. No primeiro tempo, o Arrascaeta teve muita liberdade e ele deixou rolar o primeiro tempo com o Arrascaeta com toda a liberdade. Poderia sim ter trazido o Bernard
pra uma linha defensiva e colado o Franco no Arrascaeta sem problema. Passinho pra trás. Olha, o que a gente planejou não tá dando certo, o melhor jogador dele está muito solto, o Franco. Você vai grudar no Arrascaeta. Bernard, sabe aquilo que a gente combinou pra você fazer o lado direito? Acabou. Você vai fechar aqui, ou então o próprio Vitor Hugo. Bernard, você vem pro centro, Vitor Hugo, você vai ser terceiro homem de meio, porque o Franco vai colar no Arrascaeta, tomando um gol com ele muito livre. E quase que tomamos o segundo com ele livre. Ou então, simplesmente fazer uma substituição ainda no primeiro tempo. Não tem nada que impeça o técnico a mexer. Então, sim, no jogo hoje também tem responsabilidade do Barba. Agora, no macro, pelos anos que o Atlético brigou contra rebaixamento, 24, 25, pela perda da Sul-Americana, das finais, pela perda do Mineiro esse ano, por campanhas ruins, por problemas extracampo, o Barba não tem responsabilidade nenhuma. Outras derrotas esse ano, responsabilidade nenhuma. Por exemplo, a derrota contra o Santos na Vila, muito mais responsabilidade dos jogadores, erro de passe lá na frente, gol com linha defensiva alta. O que aconteceu no Couto Pereira? O Atlético deu 2 gols pro Coritiba, que finalizou 2 vezes no jogo e perdeu um caminhão de gols. Contra o Juventude aqui, que o Galo ganhou, mas entregou um gol para a equipe uruguaia. Enfim, pontualmente você faz críticas ao treinador, mas no geral, zero responsabilidade do Eduardo Domingues. Ele é só mais um que está sofrendo por um Atlético que não acontece. Ele é mais um sofá que está aí. Tomara que o Atlético tenha entendido de uma vez por todas que só trocar de treinador não é solução para absolutamente nada. Ou pelo menos no caso do Atlético, não tem sido solução nenhuma. Não é problema meu, não é onde eu entro. Hoje tá todo mundo ali no discurso batidinho. Institucionalmente, não há críticas. O Atlético trabalhou bem nos bastidores, com os atletas. Pra gente é ruim, pro torcedor é muito ruim. Respostas protocolares, respostas pensadas. Tem que explicar o que fizeram em campo, cara, ou o que não fizeram, essa derrota, 4-0, momento, 14 pontos, o mesmo ponto da zona do rebaixamento, a sequência ruim de desempenho. Poderiam sim falar sobre o que aconteceu com o Hulk antes do jogo. Acho que não tem problema nenhum o jogador se manifestar, falar o que foi acontecido agora. Tô curioso pela entrevista do treinador e se algum diretor vai falar também, porque essa história do Hulk precisa ser melhor explicada ainda hoje. O treinador acaba de falar sobre isso. Jardim? Zubeldia, no Fluminense. Sim. O técnico do Fluminense, para você que não acompanhou, a informação que já circula no Rio de Janeiro é de que o Hulk, que já teve esse namoro com o Fluminense ali em dezembro, janeiro, né, no início da temporada, esse namoro voltou à tona essa semana, após as declarações do Hulk da última quarta-feira. Hoje ele pede para não jogar aqui minutos antes do jogo começar, por conta dessa negociação, possível negociação com o Fluminense. O Zubeldia, abre aspas, diz o seguinte: a verdade é que eu não sei do que estamos falando. Recém terminou o jogo e tô sabendo por você, o repórter que arguiu a ele sobre o tema. Desconheço completamente, então prefiro não dizer nada. O Zubeldia desconversou lá no Rio de Janeiro, protocolar também. Não, mas às vezes ele também não soube o que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né? Tava focado, concentrado no jogo do Fluminense. Foi no mesmo horário? Mesmo horário. Então, ele pode realmente estar falando a verdade, uma negociação que aconteceu nos bastidores. Pô, nem o Atlético sabia, cara. O Atlético foi pego de surpresa. Como que o Zubeldia saber disso lá no Rio de Janeiro, né, cara? Então, enfim, acho que ele foi bem sincero na resposta dele. Mas o Atlético precisa explicar pro seu torcedor agora, hoje ainda. Tem um microfone aí de todas as emissoras, a sala de coletiva tá aberta, pro Atlético esclarecer, pra gente não ficar conjecturando, né? É muito mais fácil o clube pegar o microfone e falar, aconteceu isso, isso, isso. Naturalmente, o jogador tem o direito dele, nós achamos melhor levar assim, assim, assado e pronto. Vamos esperar o que o clube vai falar, não vou ficar aqui conjecturando. Meio que passando um pano pro Vitor Hugo e pro Everson, merecidamente, pelo desempenho deles até aqui no time do Galo? Não, eles não têm problema de desempenho. O Vitor Hugo não foi a mais badalada, mas foi a melhor contratação do Atlético em termos de desempenho até aqui. Segue jogando um bom futebol, indiscutivelmente titular dessa equipe, e o Everson
Everson, cara, na vitória, no empate, na derrota, ele é protagonista. Hoje, ele salvou o Atlético em 2 oportunidades, com 2 defesas espetaculares. É uma liderança desse elenco. O Everson é um cara que tem tamanho para chegar e falar, inclusive, o que aconteceu a respeito do Hulk, numa zona mista. E ele tá para falar na zona mista? Tá, né? Ele tem tamanho pra isso. Se perguntado, chamar a responsabilidade e falar na visão dele, Everson, evidentemente, o que aconteceu antes do jogo, como o grupo recebeu, como o vestiário recebeu, né? Esse, entre aspas, abandono do Hulk antes do jogo, mas ele e o Vitor Hugo, sem dúvida nenhuma, são jogadores que o torcedor tem razão em absolver. Agora, tem outros também, né? O Cassierra tá começando a ter sequência agora, autor dos últimos gols do Atlético, também pouca responsabilidade. O Minda hoje entrou bem, os primeiros minutos dele no jogo foram bons, me parece um jogador inteligente. Me parece um cara que, se estiver bem fisicamente, vai ser importante pro Atlético. Também não tem muito motivo para críticas. Agora, o restante, cada torcedor encara da maneira que entende. O Juan também vem fazendo uma temporada ok. Agora, os outros, você põe ali no pacote e vivem entre altos e baixos, muito mais baixos que altos. Oscilam muito, uns muito mais que outros, principalmente os que estão tendo mais minutos, né? Quem joga mais no momento ruim acaba virando vidraça. Aqueles que jogam menos, eles em determinado momento viram esperança. Mas nem isso, tá? Hoje a gente vê cada vez menos o torcedor pedindo Scarpa, pedindo Dudu, e que são jogadores que outrora foram importantes, mas que, sendo muito sincero, Thiago, entram, acrescentam pouquíssimo ou quase nada, como aconteceu hoje, por exemplo, com o Dudu principalmente. O Scarpa até teve bons momentos no jogo, mas o segundo tempo do Atlético foi mais, entre aspas, tranquilo, muito mais pelo Flamengo ter relaxado, ter descansado com a bola nos pés, do que por méritos do Atlético. Infelizmente, essa é a realidade. Fala galera, finalizamos aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. E você que acompanhou o vídeo até aqui no finalzinho, peço o like de vocês, tá bom? Antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tá? Deixa sua opinião também, tá? Muito importante pra gente. E quero convidar aí, quero deixar meu convite, tá? Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal e não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho de notificação para você não perder nada aqui no canal, tá bom? Esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Atlético Mineiro. Então, se inscreva, tá? Verifique aí sua inscrição. Eu só peço o like de vocês para dar aquela força pro canal continuar crescendo, tá? Fique à vontade, que esse canal aqui ele foi criado para atender toda a torcida do Atlético Mineiro. Então, você que é atleticano, está no lugar certo, tá? Seja muito bem-vindo. Ative o sininho de notificação para você não perder nada. Não esqueça de ativar o sininho. E deixe a sua opinião, tá bom? Em relação a tudo que foi falado no vídeo aí, tá? A participação de vocês é importante pra gente. Então deixa aí no comentário o que vocês acham aí de tudo isso, de toda essa polêmica, essa crise no Galo aí. Então é isso, tá bom? Esse canal, ele está na notícia só do Atlético Mineiro, então fica tranquilo que você não vai ouvir falar de outro clube aqui. Aqui é só Atlético Mineiro, então fica aqui com a gente que vai ser muito bacana, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, tá bom? Hoje ainda a gente volta com mais notícia dessa polêmica aí do Hulk aí. O que sair de novo aí a gente pega e coloca aqui pra vocês, tá bom? Vamos ficar atentos. Então, até a próxima. Tchau.